Olá, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao RS em Pauta desta sexta-feira com imagens do início ali da Serra Gaúcha. Picada Café, 17 graus, teve chuvarada, teve vendaval nessa madrugada, teve estrago. Daqui a pouquinho a gente vai contar os detalhes para vocês. Para você que está nos acompanhando aí pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Obrigado aí você dos 4 cantos aí do Brasilzão, mandando os recados para a gente aqui. Obrigado pela parceria. A gente está em Porto Alegre, aqui no nosso estúdio panorâmico, né? Pelo 575 pela Parabólica e o 520 da Claro TV Antiga Net aí para região metropolitana e para o interior do estado para mais de 11 milhões de gaúchos. E para toda a galáxia no nosso YouTube lá, né? @MasperTV, se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele like pra gente. Tem também aí o nosso perfil no Instagram, principalmente com os bastidores da programação, @MasperTV. Você também pode nos acompanhar aí no nosso site, maspertv.com.br, conferir a programação aqui da Masper. E tem também aí o nosso 995171412, nosso WhatsApp para você mandar sua sugestão, né? Fazer aquela crítica, aquela contribuição, participar aqui da programação. E agradeço por me seguir lá também, lá no Instagram, no Cláudio Andrade, _jornalista. O RS desta sexta está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo, agora 12h, 2 minutos, horário de Brasília, e o solzinho apareceu de novo aqui na capital. Deixa eu atualizar a temperatura, 18 graus, ventando e tempo severo, viu? Por quê? Baixas temperaturas, previsão dessas condições a partir deste sábado, a partir da meia-noite de hoje, né? 0000. A partir da meia-noite de hoje, deste sábado, tem previsão aí de instabilidade chegando no estado. Daqui a pouquinho eu vou dar os detalhes para vocês. Vamos adiante, conferindo aí o que foi notícia, o que foi manchete nos jornais desta sexta-feira, começando com o meu querido Jornal do Comércio, 10 anos trabalhando no JC. Ontem encontrei o Giovanni Jarros Tumeleiro, lá num evento, né, falando que o JC está se mudando aí para a PUC e vai deixar o Parque Gráfico lá na João Pessoa. Manchete de hoje, Lula e Trump debatem hoje taxas, segurança e minerais. Encontro entre os líderes, né, ocorre em Washington e pode avançar aí, né, em cooperações bilaterais. Voltando aqui para o estado, Gramado Summit projeta público de 23 mil pessoas e debate o papel na inteligência artificial, né, baita evento lá na Serra Gaúcha. Infraestrutura, modernização de Eclusa, no Rio Jacuí, começa no segundo semestre, falando também sobre a Rissul, que inaugura no dia 14 a sua terceira operação em Porto Alegre. E aí, ó, uma frente fria intensa traz temporais, evento ao estado. Daqui a pouquinho eu dou os detalhes, né? Sobre a Câmara da Capital aí, né, a votação do plano diretor pode ser concluída na semana que vem, essa novela, né, a gente espera que seja concluído, e ali falando sobre a contribuição civil, né, nova gestão aí do Sinduscom aposta em parcerias para fortalecer o setor. O que a gente tem mais aí? 0 hora, Lula vê avanços na negociação de taxas e afirma que Trump não tratou de PIX nem facções. Isso falando sobre o encontro na Casa Branca, né? Presidentes conversaram sobre comércio, minerais, minerais raros, guerras e até também sobre a Copa do Mundo. Olha aí, ó. Novas reuniões entre membros dos governos serão marcadas a partir de agora. Rio Grande do Sul ganha casa própria para o Instituto Federal e novo Parque Tecnológico. Que bacana, hein? Também falando sobre a operação da Polícia Federal que põe Ciro Nogueira no centro do escândalo do Banco Master. Querem ver se tiver delação premiada. Eles vão soltar o cara antes. Ele já disse que vai falar, que vai fazer acordo, que vai ter a delação premiada. Aí não me surpreende que, de repente, os caras vão dar um jeito de soltar ele e tal, antes da delação premiada. Olha o que eu estou falando. E também ali uma coisa triste, mulher é condenada a mais de 18 anos de prisão pela morte de escrivão de justiça, né? Que tristeza, né?
Tem também ali a foto dos dois ali, do Lula e do Trump se encontrando, então, lá nos Estados Unidos. Para fechar, Correio do Povo também vai nesse encontro aí, né, do encontro dos dois presidentes. Lula destaca tarifas e terras raras entre temas discutidos com Trump, foto principal. Também ali sobre a destruição, passou de 130 km por hora, vento causa destruição em Livramento, lá na fronteira. Também falando sobre operação, né? Polícia Federal mira senador Ciro Nogueira por suposto envolvimento no caso Master, e ali falando sobre o Salgado Filho, que supera o movimento anterior à enchente, né? 1,8 milhão de viajantes. E sobre a guerra ali, Irã anuncia a resposta ao ataque dos Estados Unidos contra petroleiro, né? Algumas das manchetes do Correio do Povo desta sexta-feira. Vamos adiante, então, e a gente vai falar sobre um assunto que particularmente interessa muita gente. Eu também fico ligado aqui, né? Principalmente quem paga aí imposto de renda, né? Aliás, eu tenho que acertar, tem até o final desse mês para acertar as contas com o Leão. Por isso, né, a gente vai falar sobre as pessoas que são diagnosticadas com doenças graves e podem ter o direito à isenção e até a restituição do imposto de renda à pessoa física. Preste atenção, conforme prevê a legislação brasileira. O benefício vale para casos específicos e busca também reduzir o impacto financeiro enfrentado por pacientes em tratamento, mas muitos contribuintes ainda desconhecem esse direito, né? E também os procedimentos. Estou recebendo aqui o Dr. Carlos Henrique Ávila para conversar sobre esse assunto, meu querido amigo. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Estou aí, muito bom dia ao amigo jornalista Cláudio Andrade, é uma satisfação revê-lo mais uma vez, e hoje, com essa pauta super importante e um tema que eu acho que vai trazer muito esclarecimento aos espectadores, uma vez que vamos tratar das possibilidades das isenções do imposto de renda, né, para as pessoas que têm as moléstias graves. E muita gente desconhece, né, Carlos? Essa é a questão, né? Por exemplo, doutor Carlos, é verdade que uma pessoa, por exemplo, com câncer, diabetes, né, ou Parkinson pode parar, então, para ser bem direto para quem está nos acompanhando aí, pode parar de pagar imposto de renda e ainda pedir, preste atenção, e é isso que eu vou perguntar para o doutor Carlos, e ainda pedir de volta, né, tudo que pagou nos últimos 5 anos. Pode isso, doutor Carlos? Cláudio Andrade, na verdade, sim. Se essas pessoas forem aposentados ou pensionistas e forem portadoras, né, dessas moléstias graves, dessas doenças, estiverem incluídos naquele rol taxativo das doenças, não só elas podem buscar a isenção do imposto de renda, como também requerer a restituição dos últimos 5 anos. Se estava pagando indevido. Exatamente. Essa contagem se dá desde a data do início da doença, desde a constatação da doença. E daí, então, ele faz jus ao direito de buscar não somente a isenção, como a restituição destes valores que foram pagos. Muito bem. Tem uma questão, doutor Carlos, sobre o câncer, por exemplo, né? Pacientes agora falando sobre, desde que foi detectada ali a doença, né? Às vezes a pessoa tem câncer e depois faz um tratamento e cura o câncer. Aí a pessoa teve o câncer, teve o direito de restituição, aí curou o câncer, tira o direito de isenção, tira o direito de isenção ou segue valendo mesmo que tenha feito o tratamento? Muito pertinente essa pergunta, essa amigo Cláudio. Essa dúvida é muito pertinente e acredito seja de muitos espectadores também. Na questão específica do câncer, dessa situação, a da doença do câncer, ele não perde o direito da isenção. Porque então tem, é um pessoal tem essa benefício dúvida. continuado, porque ele tem que fazer a verificação durante os períodos obrigatórios. Tá justo. Então ele não deixa de ser beneficiário, exatamente, ele não deixa de ser beneficiário desta isenção. Certo? Muito bem. A gente estava comentando ali, né, quais as doenças que garantem esse benefício, né? E o aposentado ou pensionista que recebe pelo INSS também
tem esse direito ou é só para quem trabalha de carteira assinada? Na verdade, A dúvida é grande. essa legislação, tá, da Lei 773 de 88, tá, ela traz exatamente isso. Para as pessoas que são aposentadas e pensionistas, essas pessoas têm o direito de buscar isenção, desde que a sua doença esteja no rol, né, taxativo dessas isenções. Então, sim. o requisito para a busca dessa isenção, né, é ser aposentado ou pensionista, né, e esteja enfrentando alguma dessas doenças que estão no rol, né, elencado pela legislação. Tá? E, Carlos, por que tantas pessoas doentes continuam, né, pagando o imposto de renda sem saber que tem essa isenção? O próprio governo avisa automaticamente ou é o contribuinte que precisa ir atrás? Até sem resposta, né? Essa pergunta é muito importante também, porque o Estado, a União, não tem a obrigação de avisá-los que possuem a isenção. Tá? E sim, a pessoa que acha que tem o direito, que está na dúvida que tem esse direito de buscar a isenção, ele deve buscar a informação e verificar se está dentro do enquadramento legal, né, sendo aposentado ou pensionista, e estando em tratamento de algumas dessas doenças, ele poderá sim buscar essa isenção, mas não é automática. Ela tem que ser provocada, ela tem que ser buscada. Né? Entendi. E a gente, na prática, assim, achei interessante essa questão do retroativo dos 5 anos, né? O pessoal pode estar perdendo, então, dinheiro. Na prática, pode estar perdendo, aliás, bom dinheiro, né? Dependendo ali da aposentadoria. Eu fico imaginando o pessoal da reserva, militares, por exemplo, ali, né? Ou um juiz, quem sabe, ali. Imagina, se está com uma doença dessa e não sabe, pode estar perdendo um dinheirão. O que ocorre, Cláudio? Ainda essa semana, atendemos um caso de um militar reformado. Olha aí, ó. Que o cálculo, vejam bem, superou o valor de R$58 mil. Tá brincando? E ainda haverá atualização pela taxa Selic. Tem isso. Pessoal, então a gente fala de uma quantia muito expressiva. Imagina deixar para o governo. De um valor que está ali, esperando a busca de quem tem direito, para que seja feita a restituição. Esse é um de tantos outros exemplos. Quase um carro seminovo, ficou quase R$60 mil. Eu procurei usar como exemplo um caso moderado. Mas tem mais quantias que superam tranquilamente. Meu Deus do céu, gente, vai deixar para quem? Então a gente sempre orienta ao público, ao telespectador, né, e aos nossos clientes que aí estão, se tem algum parente, se tem algum familiar, algum conhecido que está fazendo tratamento de algumas dessas doenças e é aposentado ou pensionista, que busque orientação jurídica, que busque essas informações para que se possa fazer esse pedido da isenção e da restituição. Para saber se está nesse rol aí. Se está nesse rol taxativo para que então se faça a busca dessas quantias. Bom, para quem está nos acompanhando, então, né, é importante a gente falar aí, porque tem muita gente que deve estar suspeitando. Importante que o Dr. Carlos falou sobre a questão dos parentes, né, o pessoal com mais idade, às vezes, não fica atento a esse tipo de situação, né? Primeiro passo, né, suspeitei que eu tenho alguma dessas doenças e tal, eu olhar para ver se está ali, e suspeitando que tem um dinheiro para receber, procurar, né, um advogado para não perder o prazo, porque tem prazo para receber isso ou não? Perfeito. Ótimo gancho também, Pois Cláudio. Tá? Se for aposentado ou pensionista, ou reformado dos entes militares, e estiver enfrentando uma dessas doenças, que inclusive nós colocamos o rol das doenças no Instagram do escritório. O pessoal fala, já vamos dar o endereço do Instagram do escritório. Barbosa Ávila Advogados. @Barbosa Ávila Advogados. Isso aí, ali no nosso Instagram vai ter o rol taxativo das doenças. Se for dentro desses requisitos, sendo aposentado, pensionista ou reformado, e estiver dentro dessas doenças, dessa lista, pode sim fazer o requerimento dessa isenção e restituição.
E aí, dependendo, se o sujeito ali tiver, por exemplo, há 4 anos e meio atrás, a doença foi detectada, né? Foi diagnosticado com uma dessas doenças. 4 anos, para pegar um exemplo prático, 4 anos atrás. O que chama atenção? Tá? A questão da prescrição. Ah, isso. A gente consegue buscar legalmente os últimos 5 anos. Então, a gente sempre salienta atenção para esse ponto. Por quê? Porque a cada mês que passa para frente, o contribuinte perde um mês para trás. Porque se consegue buscar apenas os últimos 60 meses, os últimos 5 anos. Tão somente. Entendi. Então, por isso, a urgência de, se estiver dentro desse enquadramento legal, se faça a busca imediatamente. Entendi. Porque cada mês que passa, perdemos um mês para trás, pois há o limite legal dos últimos 60 meses de busca. Olha aí, ó. Ainda mais agora que se tem, né, o prazo aí para se fazer o imposto de renda. Agora termina nesse mês, né? Geralmente é no final de abril e agora... Essa pauta de hoje, eu acredito que é muito pertinente para o período que estamos vivendo, para o momento que estamos vivenciando, pois as declarações estão logo ali. Olha aí. Gente, imagina ficar, para resumir a história, ficar pagando um imposto de renda indevido, podendo, inclusive, recuperar o que já pagou. Parar de pagar, né, doutor Carlos? Para de pagar o imposto de renda para essas doenças e ainda recupera o que pagou. Perfeitamente, Cláudio. Esclarecendo, então, assim que se busca a isenção dentro do enquadramento legal, além, né, de se parar, de ser suspensa a cobrança do imposto de renda, ainda se busca a restituição dos meses que foram pagos, dentro do limite dos últimos 60 meses. Muito bem. Inclusive, agora teve uma questão aí falando até sobre a questão dos pedidos, né, de aposentadoria, até por invalidez e coisas, que a Receita, o INSS pediu para não entrar 2 vezes com a mesma ação, para tentar diminuir uma fila, né? E aí para o servidor não ficar analisando 2 pedidos também de aposentadoria. Então, o pessoal que está doente, que entrou, tem que cuidar disso. Nos nossos casos, a gente sempre orienta que se busque, né, o respaldo jurídico, o respaldo técnico, e a isenção, é claro, se dará após a análise, né, desse requerimento, não é automático. Sim, então, tem por isso que, uma análise. Quanto antes for detectado esse direito, quanto antes seja feita a busca desse direito, para que se consiga, além da suspensão dos descontos de imposto de renda, seja feito o pedido de restituição. Salientando, a restituição, após deferida, ela será feita a devolução com a correção da taxa Selic. Olha aí, gente. Doutor Carlos, repetindo, quem tiver dúvidas, né, por favor, não fique botando dinheiro fora e deixando para o governo aí. Instagram do escritório. O rol das doenças está no Instagram do escritório, @Barbosa Ávila Advogados. E, para demais dúvidas, estaremos à disposição ali pelo nosso WhatsApp, 51 99008 9008. Muito bem. No número de rádio, hein? Eu vou chamar o doutor Carlos a próxima vez também, porque nós estávamos conversando fora do ar sobre uma outra pauta que o doutor Carlos sugeriu, que é a respeito da questão das sucessões também, que tem muita dúvida na hora de pagar aquele imposto, né? E você pode prevenir. Tem um preconceito, o brasileiro tem um preconceito, né, doutor Carlos? Não vou falar porque atrai morte, porque atrai... Não, é o contrário. É não deixar para dor de cabeça depois, quando aconteceu um sinistro lá, né? Numa sucessão, para não ter aquela confusão que a gente já conhece. É evitar o problema, planejamento. É outra pauta muito importante que o brasileiro já vem começando quebrando esse mito. A entender. Exatamente, isso. Que se chama planejamento sucessório. Planejamento sucessório. Eu faço a doação em vida, não faço, deixarei usufruto, não deixarei. Então, é uma pauta também muito interessante para que a gente possa trazer ao programa numa outra oportunidade. Muito bem, eu vou cobrar isso e a gente vai trazer o doutor Carlos aqui. A família já veio aqui, né? A mãe já tem, porque quem conhece aqui já veio. A mãe do doutor Carlos também. Muito legal, muito bacana. E agora a gente teve o prazer aí. Se você perdeu a nossa entrevista, não perdeu não, fica lá nas nossas redes sociais.
Pare de jogar aí dinheiro fora e deixar dinheiro para o governo, né? E se você tem direito, ainda pega a sua restituição do imposto de renda pago indevido. Muito obrigado, doutor Carlos. Obrigado. Pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um Valeu. abraço. Tchau, tchau, abração. Muito bem, 12h, 20 minutos. Passa o tempo aí, a gente vai para o nosso primeiro intervalo, mostrando imagens de Esteio, 18 graus na região metropolitana. Começamos bem o programa, hein? Não sai daí, em seguida a gente está de volta, é um instante só. Estamos de volta com o RS em pauta desta sexta-feira, vendo imagens de Balneário Camboriú. Olha, eu fui em Balneário Camboriú, me lembro poucas vezes, mas no início dos anos 90, apenas uma baía com algumas casinhas ali na beira da praia, e agora está aí, né? Um dos maiores prédios da América Latina. Fiquei sabendo que o pessoal, não que não seja bonito, mas tem tanto lugar bonito, tão quanto Balneário Camboriú. Plano diretor, me explicaram que essa ideia de você poder construir edifício de 500 andares é o que deixou Camboriú daí com esses empreendimentos e acabou se tornando uma das praias mais queridas e com metro quadrado caríssimo do Brasil. Eu particularmente acho bem bacana, mas acho que tem outros lugares tão quanto bonitos quanto Balneário Camboriú. Voltando aqui para Porto Alegre, voltando aqui para a capital dos gaúchos, agora 12h, 25 minutos. Vamos atualizar a temperatura, ventando muito por aqui. Nesse momento a gente está com 18 graus aqui na capital. Vamos seguir falando agora sobre cirurgias plásticas, é isso mesmo. Ah, não, tem um giro ainda com a Joellen Soares estreando novamente, já nem tão estreando assim, trazendo as informações da redação. Vamos conferir. Oi, Cláudio, boa tarde para ti e para quem nos acompanha. Vamos mostrar agora algumas notícias direto da nossa redação. Vamos lá? Um vendaval causou danos na estrutura da Fenachim e provocou o cancelamento de um show que aconteceria no evento. Por questões de segurança, o público precisou ser retirado do local após os estragos causados pelo mau tempo. A organização informou que equipes atuaram rapidamente para orientar os visitantes e avaliar os danos na estrutura. Não há informações sobre feridos e a programação do evento deve ser reavaliada conforme as condições climáticas e de segurança. Uma mulher foi detida após vandalizar um tótem de segurança instalado poucas horas antes em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. A ação foi registrada por câmeras de monitoramento próximas ao equipamento, o que ajudou na identificação da suspeita. Segundo informações da ocorrência, o equipamento havia sido instalado cerca de 12 horas antes do ato de vandalismo. O caso será investigado pelas autoridades responsáveis. Equipes de resgate localizaram o corpo do terceiro pescador vítima de um naufrágio em Pelotas, no sul do estado. As buscas continuam para encontrar a última pessoa desaparecida após o acidente. A operação mobiliza bombeiros e equipes de salvamento na região. As circunstâncias do naufrágio seguem sendo investigadas pelas autoridades. A presença de espuma de um rio de Novo Hamburgo chamou a atenção e preocupou moradores da região. Segundo a prefeitura, o fenômeno pode ter sido causado pela presença de detergente ou outros resíduos na água. Equipes do município acompanham a situação e avaliam as possíveis causas do aparecimento da espuma. O caso também levanta alerta para questões relacionadas à poluição e o descarte irregular de produtos em cursos d'água.
O temporal registrado em Santa Maria, na região central do estado, provocou uma mudança brusca no clima entre a tarde de ontem e a manhã desta sexta-feira. Segundo dados meteorológicos, foram registrados 127 raios e acumulado de 27 milímetros de chuva durante a instabilidade que atingiu a região. Além da chuva intensa e da atividade elétrica, a temperatura despencou mais de 20 graus em poucas horas, causando sensação de frio logo nas primeiras horas do dia. As autoridades seguem monitorando as condições climáticas no estado, já que a passagem da frente fria provocou mudanças rápidas no tempo em diversas regiões do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Santana do Livramento decretou situação de emergência após o forte temporal que atingiu o município e causou diversos estragos. A ventania provocou destelhamentos, queda de árvores, danos em estruturas públicas e interrupções no fornecimento de energia elétrica em diferentes bairros da cidade. Equipes da Defesa Civil seguem atuando no atendimento às famílias afetadas e na distribuição de lonas para moradores que tiveram casas danificadas. O decreto busca agilizar ações emergenciais e facilitar o acesso a recursos para a recuperação das áreas atingidas. Esse foi mais um bloco de notícias direto da redação. Voltamos a qualquer momento com outros destaques. Lembrando que você pode se manter informado também pelo site da Masper TV e pelas nossas redes sociais. Até mais! Joellen Soares, até mais! Obrigado pelas informações, Joellen. Agora, meio-dia, 30 minutinhos, e a gente segue agora sim falando sobre a evolução aí das cirurgias plásticas corporais, né, que vem redefinindo aí os conceitos de contorno e também de naturalidade importante, né? A chamada lipoabdominoplastia, é isso, doutor? 360, né, que surgiu como uma abordagem aí mais moderna e estratégica que considera todo o tronco no planejamento cirúrgico, buscando resultados mais harmônicos. E olha que o pessoal vai brincar lá, mas me interessa muito esse assunto. Estou recebendo o doutor Pedro Westphalen, cirurgião plástico, para falar mais sobre isso. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Cláudio. Obrigado a ti e a todos que estão nos assistindo. Então, vamos falar um pouco agora dessa técnica super moderna, bem da atualidade, que é o tratamento tridimensional do paciente, ou seja, uma lipoabdominoplastia 360 graus. Antigamente, eram feitas as cirurgias nas mulheres apenas na região da frente, na região anterior, tratando o excesso de pele. Só que se via que se perdia muito aquela falta do contorno, do olhar tridimensional. Sim. E hoje a gente faz uma abordagem 360 graus mesmo, lipando toda a região da frente, as costas. E nessas pacientes que têm sobra de pele, a gente associa a abdominoplastia, além da costura do músculo para corrigir a diastase. A gente faz um detalhe que é a chamada flancoplastia, que é aquela retirada de pele nas laterais do abdômen. E isso aí que faz a diferença na cintura da paciente. Então isso melhorou muito o resultado e algo que traz um resultado super natural, fica bem escondido na calcinha ou no biquíni. Então, espetacular essa mudança que teve na cirurgia plástica nos últimos tempos. Olha só, que aliás, né, tem uma cirurgia plástica brasileira, né, de excelência, né, doutor? Além do tratamento, da pesquisa, está sempre aqui no Sul, então mais ainda, né? A medicina, a gente está bem servido de cirurgia plástica aqui, né, doutor? Com certeza, tem vários profissionais bem qualificados aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, principalmente, né? E o Brasil acabou virando referência mundial para a cirurgia plástica. Verdade. Né? Tanto pelas técnicas que a gente adota, muitas técnicas a gente criou. Criado então, aqui, né, no país, gente, exatamente. É verdade. E então isso aí mudou muito a cirurgia plástica. E hoje a gente fala muito na questão da naturalidade do resultado. Aí é verdade, se voltou para isso, né? Exatamente. Eu estive recentemente lá na Colômbia com o Dr. Alfredo Hoyos, que é o papa da lipo HD que a gente fala, que é aquela lipo de alta definição. Então a gente conseguiu associar algumas técnicas que ele desenvolveu com outras que a gente desenvolveu aqui. Olha certo? só. É. E, doutora, a gente está falamos sobre a cirurgia da paciente e a cirurgia de lipo do paciente também tem? Com certeza. Inclusive lá com o professor Alfredo Hoyos, exatamente, a gente foi lá justamente para buscar
aquele diferencial da escultura no corpo humano. Porque flui tanto mulheres quanto homens. Porque né? homens, depois de uma certa idade, o cara faz exercício, o cara cuida da alimentação, o cara vai na academia, mas aquela gordurinha abdominal ali do chopinho fica difícil de tirar. A famosa pochetinha. Pochetinha, né? fica difícil. Tem solução, doutor? Não, com certeza. E o interessante é o seguinte, que hoje a gente faz muitos pacientes que antigamente necessitavam uma cirurgia excisional, que é aquela cirurgia que precisava de corte. Hoje, com a complexidade que a gente desenvolve uma cirurgia hoje, com o resultado que a gente consegue entregar, muitos pacientes acabam escapando das cicatrizes. A gente faz a chamada lipoescultura Ultra HD, ou seja, de ultra definição, onde a gente retira a gordura, a gente seleciona a gordura boa, entre aspas, que a gente fala, que é aquela gordura que a gente seleciona. Sim. E a gente consegue enxertar no músculo do paciente, entregando um resultado super atlético, entregando aquela barriga de tanquinho que a gente fala. Não acredito. Então é muito legal, isso é muito natural também. Sim. Né? Parece que fez tipo 10 anos de academia. A gente faz a lipo, a gente, guiado por ultrassom para ser uma cirurgia segura, né? Sim. A gente faz enxerto intramuscular, esse músculo acaba destacando e saltando como se tivesse feito uns 10 anos de academia. Qual é o endereço da clínica, doutor? Pois é. E um detalhe até, Cláudio, importante, que hoje em dia, como na medicina, a plástica evoluiu muito na questão das tecnologias, dos aparelhos, né? Então, hoje em dia, a cirurgia é uma cirurgia muito mais suave, não é aquela grosseria antigamente. Pois então. E a questão de valores aí deve ter encarecido por causa da tecnologia ou se mantém os valores? Não necessariamente. Não necessariamente. O pessoal tem esse medo, assim, mas o doutor está falando ali sobre uma coisa inacessível e tal. Mas sabe, Cláudio, que hoje em dia a cirurgia plástica está muito mais acessível que antigamente, inclusive. Mais democrática. Com certeza. E o interessante dessas tecnologias é que tem várias tecnologias que a gente pode associar na mesma cirurgia para entregar um resultado ainda melhor. Por exemplo, assim, uma lipoaspiração, tá? Antigamente só fazia a lipoaspiração com uma cânula mais grossa. Sim. Gerava um trauma cirúrgico maior, um pós-operatório pior, muito mais inchaço pós-operatório. Hoje em dia não, a gente usa algumas tecnologias. A gente faz uma lipoaspiração ultrassônica, que eu passo um aparelho que acaba emulsificando e tornando a gordura mais líquida, né? Então gera menos trauma cirúrgico. Mais facilidade. Mais facilidade para retirar e um pós-operatório melhor. Então a gente consegue tirar mais gordura com menos trauma. A gente utiliza também o Micro-Air, que é o melhor vibro lipoaspirador que tem no mundo hoje em dia, que tira gordura de forma vibratória, então muito mais suave. Olha só. Isso tudo a gente consegue fazer um contorno corporal melhor, definindo a musculatura e ainda aproveita a gordura que sai e injeta no músculo e o músculo acaba saltando e deixando um corpo bem mais atlético. Então, muito bacana. E essa cirurgia com anestesia geral, local, como é que funciona? A gente faz com anestesia geral em ambiente hospitalar para ser uma cirurgia mais segura, né? Então, com anestesista, direto com o paciente ali, então em hospital com anestesia geral e anestesista acompanhando direto a cirurgia para ser uma cirurgia... Total segurança. 100% segura. E a questão, então, quer dizer que agora não é apenas a região abdominal, então é o tronco. Contorno, exatamente. O contorno para o pessoal entender de casa. Exatamente. Pode ver de lado, pode ver de costa, não vai ter tudo exatamente. Importante, Cláudio, até que tu relatou, que é o corpo inteiro, é 360 graus. Inclusive, os enxertos musculares que a gente pode fazer não é só no abdômen para deixar o abdômen tanquinho, a gente consegue fazer nos braços, nas costas, então a gente consegue deixar o paciente mais harmônico e também de forma natural para aqueles que querem mais naturalidade, né? E para aqueles que querem ficar mais forte, assim, a gente consegue colocar mais gordura e deixar o paciente sair mais musculatura da academia para fazer academia e depois continuar o tratamento. Inclusive, o que facilita muito depois é como com a gordura vai células-tronco junto, o paciente acaba tendo mais facilidade em volumizar com a academia depois. Olha aí, o pessoal se queixa, a mulherada se queixa muito daquele do adeuzinho ali também no braço, agora falando nos braços ali, que fica aquela flacidez. Excelente colocação, porque hoje em dia a gente usa um aparelho que se chama Ignite, que depois de fazer a emulsificação, a retirada de gordura e enxerto muscular para quem quer, a gente passa um aparelho que justamente atua para a retração da pele e a pele deixar mais firme. Então, aquele tchauzinho, hoje em dia... Pode dar tchau bastante? Pode dar tchau e muitas vezes, antigamente, tinha que fazer aquela cirurgia que se chama braquioplastia, que é um corte no braço. E ficava uma cicatriz. Uma cicatriz grande. Hoje em dia, a maioria das vezes, com esse aparelho de retração, a gente consegue evitar a cicatriz.
Gente, estou impressionado, hein, com como tem evoluído, doutor. É impressionante, né? Uma pergunta também, que tipo de paciente pode fazer, né? A gente se pergunta muito, pessoa com mais idade, menos idade, homem, mulher, tem alguma comorbidade, tem uma análise anterior para se fazer um diagnóstico? Como é que funciona, doutor? Sim, com certeza. A gente faz toda uma anamnese, uma conversa muito com o paciente, pede vários exames, faz um check-up pré-operatório que a gente fala, né? Sim. E assim, ó, dependendo do que tu está buscando, aí existem perfis diferentes. Por exemplo, o paciente que quer mais musculatura, ficar com mais definição, melhor o paciente esteja um pouco mais próximo do peso ideal. Né? Importante. Aquele paciente que já tem, aquelas mulheres, por exemplo, assim, falando no público feminino, tá? Que já tem aquele abdômen avental, sobra de pele, aí a gente tem que associar uma abdominoplastia para retirar esse excesso de pele e tratar também a gordurinha. E mesmo assim, nessas pacientes, a gente consegue definir um pouco a musculatura, porque muitas pacientes hoje em dia não querem ficar com aquele estigma de abdominoplastia que fica aquele abdômen reto, né? Isso. Então, elas querem ficar com a definição muscular, isso a gente consegue fazer no mesmo tempo cirúrgico. Inclusive, ontem fiz numa mamãe, a gente fez enxerto muscular, ficou espetacular o resultado. Que maravilha! Porque tem a questão também, doutor, do pessoal bariátrico também, né? Que daí estava com peso, foi diagnosticado, né? Com problemas ali de peso, aí fez cirurgia bariátrica e tal, e aí perdeu o peso e aí fica com aquele excesso sobra de pele. De pele. Exatamente. Inclusive, isso é bem importante porque esses pacientes têm uma perda de peso muito grande e isso acaba gerando alterações corporais, como nas mamas das mulheres, no abdômen, né? Tórax no homem também. E hoje em dia, até inclusive com o uso das canetas emagrecedoras, que está na moda hoje, né? É verdade. Acaba tendo quase que o mesmo efeito. Perdendo de uma hora para outra. Tem pacientes que perdem muito peso em pouco tempo, então é como se fosse uma cirurgia bariátrica. E aí que entra a cirurgia plástica para restabelecer o contorno corporal da paciente e devolver a autoestima, melhorando a qualidade de vida, inclusive. Que maravilha! Falando sobre a questão da recuperação, doutor, também, né? A gente está falando ali sobre ser menos invasiva, a cirurgia em si e a recuperação. Também isso afeta na recuperação do paciente, também no tempo de recuperação? Com certeza. O uso das tecnologias na cirurgia plástica hoje veio para melhorar tanto a cirurgia ser mais segura, gerar menos trauma cirúrgico e tu ter uma recuperação mais rápida. Tanto que muitos pacientes conseguem fazer cirurgia e voltar a trabalhar em breve. Então, isso aí é uma coisa que mudou muito com a evolução aí porque os pacientes hoje não têm muito tempo para ficar parados. Né? Pois é, não, é verdade. Dia hoje, né? Não, então, e tem, assim, é uma tendência interessante que o doutor colocou aqui para questão natural. Inclusive, tem eu estava falando com uma colega, doutor, que o pessoal os pacientes estão, por exemplo, as mulheres retirando as próteses né, de silicone para ficar com um aspecto mais natural que há 5, 10, 15 anos atrás colocaram, que também às vezes precisa de uma correção em função daquela prótese ter ficado muito tempo maior ali sobre a sobra de pele. Também tem esse tipo de correção? Tem bastante, tá? O que acontece? Antigamente a moda era prótese mais volumosa. Isso. Hoje em dia o pessoal está ou colocando menor ou algumas até fazendo o explante, que é a retirada da prótese. Tirar a prótese. E quando diminui o volume da prótese ou o volume, ou retira a prótese com o explante, acaba que gera um excesso de pele, uma sobra de pele, né? E aí que entra a chamada mastopexia, que a gente retira o excesso, realinha a areola e dá um aspecto mais harmônico. E aqui também, Cláudio, é muito importante que a gente consegue entregar um resultado super natural, realizando enxerto de gordura intramuscular. Então, dá um volumezinho, não fica aquela coisa reta mais. Mesmo processo do abdômen? Mesmo processo faz na região do tórax da mulher também. Para aquelas que não querem usar prótese hoje em dia, ou que tem medo, a gente acaba fazendo a lipoenxertia no peitoral e restabelecendo o formato da mama. Muita novidade. A tendência, então, a gente pode falar, né, doutor Pedro, que a cirurgia plástica especificamente, né, a gente está falando aí da questão do tronco, do abdômen, do seios, vai ficar cada vez mais personalizado, eu acredito, né? Vai ficar ali de acordo exatamente com aquele paciente, com o resultado que ele precisa. Com certeza, porque assim, cada paciente tem uma anatomia, não existe corpo igual ao outro. Mesmo, a gente operou inclusive irmãs gêmeas, e a anatomia é diferente. Interessante isso, é mesmo? É diferente, com certeza. A olho nu assim parece igual. A musculatura é diferente, parte óssea é diferente. Que interessante. Então, isso aí, na real, todas as cirurgias são personalizadas hoje em dia. Não é mais uma linha de produção que nem era antigamente. Então, não é a mesma cirurgia para todo mundo. Cada um tem uma anatomia diferente, um histórico de vida diferente, né? Sim. Então, aquele paciente que treina, que não treina, que cuida da hábitos alimentares, que não cuida. Então, isso aí tudo isso aí tudo a gente leva em consideração na hora de montar um planejamento e a gente senta e conversa bastante com o paciente, inclusive falando sobre expectativa e realidade, né? Para ver o que consegue chegar de resultado, né? E com a questão da terceira dimensão ali também.
também, a gente vê 3D. isso muito no 3D, nos dentes ali também. Isso, dos pacientes. E na plástica existem alguns aparelhos... Simulações. Simulações, mas tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Com essa questão de simulação para não Para não criar uma falsa expectativa. Exatamente, né? Então, por isso que eu prefiro colocar o paciente na frente do espelho e mostrar, ó, isso a gente consegue, isso não consegue, o que melhora, o que não melhora. Perfeito. Porque cada paciente Para tem uma conversar anatomia. com o paciente e vendo o que pode fazer, o que não pode fazer. Com certeza. Que interessante, hein? Que evolução. Importante, né, doutor, a gente falar, doutor Pedro Westphalen, procurar sempre um médico, né, habilitado, né, cuidado com... A gente vê tragédias em gente que não é habilitada, cuidado, a gente tem lá o Conselho de Medicina, você pode verificar, para não vá fazer, mas é que é mais barato, Cláudio. Ah, doutor Pedro. Esse é um primeiro grande que erro. perigo. Exatamente, a gente está lidando com vidas, com seres humanos. Quanta gente morre. Então, o que eu digo assim, ó, hoje em dia tem que cuidar muito com a internet, tá? E hoje em dia, com a internet também veio para facilitar. É verdade. Site do CREMERS, CRM, Pode site da pesquisar. SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Pesquisa, vê se é cirurgião mesmo, se é habilitado, lá tem tudo, é super fácil. Para não, senão o barato O barato sai caro. E o caro pode custar a vida, inclusive. Exatamente, coisas que não tem preço. Coisas que não tem preço a gente vê todo dia. Ou então aquelas questões absurdas de que depois aí um médico de verdade tem que fazer uma correção, né, doutor? Exatamente. Que a pessoa fica deformada. Exatamente, chega com certa frequência para nós no consultório pacientes com problemas, porque qualquer cirurgia sempre existe risco, mas a gente sempre minimiza risco justamente para entregar uma cirurgia super segura, né? Mas frequentemente chega paciente para nós com sequelas por profissionais não médicos que realizaram um procedimento que não poderiam fazer. Olha aí, gente. E muitos foram procurar por questão de valor de preço. E esse é um grande erro. É um erro fatal, literalmente fatal. Tá aí, doutor Pedro Westphalen. Redes sociais, doutor, @... Dr. Pedro Westphalen Simples no Instagram assim, ali. Isso, simples assim no Instagram. Isso. Tire suas dúvidas, né? Procure um profissional habilitado, porque a gente está falando de estética, para você ficar em dia, né? Mas a gente está falando de saúde, principalmente. Com segurança. Né? Com segurança. Então, por favor, cuide da sua saúde. Obrigado, doutor Pedro, pela participação, tá bom? Eu que agradeço. Que bacana, quanta novidade, gente. Não sabia dessa história toda. Depois vou procurar lá, vou mandar um recado do doutor Pedro lá. Vamos para o intervalo e seguidinho a gente está de volta, é um instante só. Não sai daí com imagens de Nova Petrópolis. Querida Nova Petrópolis, 17 graus na Serra Gaúcha, a gente já volta, é um instante só. Muito bem, estamos de volta com a RS em pauta desta sexta-feira, com imagens de Montenegro, 19 graus nesse momento. Olha lá, algumas nuvens, né? Céu azul. E tem aí instabilidade chegando a partir da meia-noite desta sexta-feira e madrugada de sábado. Em seguida, eu dou as informações para vocês. Vamos adiante, porque olha aqui, ó, imagina só, todos juntos, soltos e em perfeita sintonia. Um passeador de cães chama atenção pela rotina impressionante ao conduzir quase 20 cachorros. Isso, e ao mesmo tempo, viu? E o mais curioso é que os animais convivem em harmonia. Imagina só, né? Sem brigas durante os passeios, né? Se tratando muito bem. Mas a rotina exige técnica, comando e muito conhecimento sobre o comportamento animal também, né? A repórter Ana Hoffman foi conhecer de perto a rotina de um passeador de cães. A gente confere isso agora. Tu que tem cão, tem passeado com o teu cachorro? Tem tido tempo? Não tem? É por isso que existe os Dog Walker, passeadores de cães. E eu conheci a história hoje do Marcelo, que é passeador de cães cerca de 6 anos. Só que o inusitado é que a gente se depara com o Marcelo no parque e ele tá com mais ou menos 18 cães ali com ele. A pergunta é, Marcelo, como que tu consegue passear com 18 cães e eles não brigarem entre eles? Muito obrigada por receber a gente. Tudo bem. Então, primeiramente a gente faz uma adaptação, né? A gente vai conhecer o pet, a gente faz uma adaptação com ele e depois vai agregando na matilha. E depois ficam todos amigos. Então eles nunca se conheceram, tu chega na casa do tutor, pega um por um no começo do dia e eles vão se conhecendo assim? Isso, a gente pega no primeiro dia e faz adaptação. Aí depois no segundo dia dá seguimento no passeio e ficam
sociáveis. E nunca brigaram. Nunca brigaram. Porque a gente tá passeando assim na rua, circulando nos parques aqui da capital e a gente percebe passeadores de cães. Só que quando eu olhei pra ti e vi, tô com vários cães, eu fiquei, meu Deus, mas como que eles não brigam? Então é porque tem uma adaptação. Sim, tem uma adaptação. O cão também não pode ser um cachorro agressivo. Se for um cão agressivo, primeiramente ele tem que passar por um adestramento, um adestrador. Nós trabalhamos também com adestramento. Então são os requisitos, tem que ter os requisitos para poder fazer o passeio. Isso, né? Não pode ser qualquer cão. Cão muito idoso tem que ser um passeio diferente. Cão agressivo tem que passar pelo adestramento. Em média, qual a idade deles? Aqui eu tenho o meu mais velho, tem 9 anos. 9 anos. Qual que é? O Chuleta. É aquele que tá de moletomzinho azul ali. Porque hoje tá frio em Porto Alegre, né? Então o Chuleta tá bem agasalhado. E qual que é o teu mais antigo aqui? O mais antigo é o Kobe, esse husky branco. Um husky. Vamos mostrar ele aqui, ó. O husky. Dá pra passar a mão, ó. Inclusive, ó. Mansinho. Querido. Ele é o teu casca de bala, como tu falou pra mim no comecinho. Esse é meu casca de bala. Ele tá com, tipo, ele é a miúcha. Mas os dois são os mais, como é que eu vou te dizer? São os que eu tenho mais tempo de passeio com os dois. É o Kobe e depois a miúcha. Tá, e em média, quanto tempo tu passeia com eles? Tu pega assim, um por um, e quanto tempo dá de passeio? O passeio tem em média de duração de 1 hora. 1 hora? 1 hora de passeio. Aí a gente vai no parque, leva para cheirar, o gasto de energia que eles precisam, né? Marcelo, qual a importância desse passeio para eles e quantas vezes por semana, assim, tu recomenda? O ideal é todo dia, né? Todo dia. Porque, que nem eu digo, cachorro cansado é cachorro feliz. Eles não ficam se mutilando em casa, destruindo as coisas da casa. O ideal é todos os dias, mas cães que não podem todos os dias, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, é o ideal para eles. E, por exemplo, agora tá frio. O ideal é que eles se exercitem mais ainda por conta das articulações. Como que funciona isso? Sim, porque tipo, eles são que nem nós, né? Tu fica parado, tu fica travado. Então, o ideal é fazer o exercício, né? Rapidinho, para a gente encerrar aqui o nosso papo, que está muito bom, mas eu tenho que voltar lá para o estúdio, me conta se uma peculiaridade, se alguma coisa inusitada que tu já tenha passado com eles, ou alguém para te perguntar, as pessoas tiram fotos. Me conta algo assim que tu acha assim, que vale um destaque. Acho que foi semana passada, um senhor parou na rua e tirou uma foto. Aí, tipo, quando eu vi, tá num site do Facebook de Porto Alegre e o mais engraçado é um monte de gente, alguns falando mal, outros falando bem. Esse foi o mais engraçado que aconteceu, assim, o mais inusitado. E para encerrar mesmo agora, como que é conduzir tantas guias ao mesmo tempo? Bem tranquilo. Bem tranquilo. Depois que a gente pega a prática, é bem tranquilo. Que a gente não consegue, às vezes, nem controlar o nosso, né? Aí eu olho, tu tá com várias guias e consegue, é uma técnica. Não, bem tranquilo. É o aprendizado, né? É o tempo de experiência. É bem tranquilo. Tu é feliz? Eu sou feliz. É isso que pode. No meio deles não tem como ficar triste, né? Foi muito legal. Muito obrigada, Marcelo. Obrigado eu. Foi um prazer conhecer essa matilha aqui. Volto com vocês aí no estúdio, gente. Imagina, né? A Ana tá no chão dela ali, né? Cachorrada em volta, a Ana tá feliz, né? Mandar um abraço pro Lobo. Vamos adiante, então, agora, 12h e 55 minutos, a gente muda de assunto, vamos falar sobre a tecnologia que vem transformando a forma como empresas administram suas finanças e também as estratégias tributárias. Estou recebendo o Nicolas Lopes, que é conselheiro executivo no Grupo Estúdio. Nicolas, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Tudo bem, obrigado, Cláudio, pelo convite, um abraço a todos. Tecnologia em favor das estratégias tributárias. O que é isso? Traduz para nós isso, Nicolas. Bonito esse assunto, né? Bonito esse assunto. Quem que não paga imposto? Aliás, tem que acertar o imposto de renda ainda. Que está chegando pertinho já, né? E tem que ser quanto mais antes, melhor. É verdade. Né? É engraçado que sempre quando se fala em investimento em tecnologia tributária, tu remete a custo, a despesa, né? Sim. Tem que investir, tem que adquirir sistema, gastar. Equipamentos, sistema, processo, pessoas principalmente, então tu remete a custos. Mas se tu analisar hoje o contexto das empresas, qualquer empresa hoje que quer crescer, ela tem 2 premissas básicas, né? Aumentar as vendas e reduzir os custos.
Isso faz com que a empresa verdade. cresça. Sim. E o custo tributário hoje representa uma fatia significativa nas despesas das empresas. Então, quando a gente fala hoje em tecnologia tributária, eu remeto muito mais para um conceito de inteligência tributária. Porque hoje, se tu analisar esse aspecto, para uma empresa hoje faturar mais, ela pode, ao invés de aumentar as vendas e naturalmente reduzir os custos, com um bom planejamento tributário, ela naturalmente reduz o custo, aumenta a margem e se torna mais competitiva. O que tem a ver a tecnologia por trás? Ela, naturalmente, ela ajuda em todo esse processo de automação. Claro. Naturalmente, quando tu tem hoje uma tecnologia voltada para o aspecto tributário, tu consegue trabalhar com inteligência de dados, com previsibilidade, né? Vi que pouquinho antes vocês estavam falando sobre o aspecto tributário voltado para as doenças, para quem tem doenças. Exatamente. E no anterior ainda falando sobre recuperação de créditos. Isso. Eu vi que estavam falando sobre isso. É verdade. Né? Hoje a tecnologia voltado para um aspecto de processos, a gente consegue hoje identificar uma série de fatores que impactam diretamente a saúde financeira da empresa. Pois então. O empresário, geralmente, ele olha para o número final, né? Ele vai olhar para o financeiro. Ele não consegue antecipar. Então, a tecnologia alinhada aos processos faz com que a empresa consiga mapear estratégias e benefícios que, muitas vezes, ela, pelo dia a dia... Acaba perdendo. Ela acaba não conseguindo parametrizar, porque a estrutura tributária é complexa. Eu ia dizer isso. Eu respeito muito, ainda mais no Brasil, né? Exatamente. E agora a gente vem trazendo lá no grupo... A gente atua muito forte em diversas áreas, mas o tributário é o nosso carro-chefe. A gente vem usando um termo que esse ano acaba sendo muito forte, que é o novo tributário. Novo tributário. Novo tributário. É verdade. Né? Aliás, está uma mudança, está começando agora esse ano, né? Está começando esse ano. A ser implementada, né? Exatamente. E vai ficar paralela com o atual ainda. Vai durar aí um bom tempo, os dois. Então a gente usa, nós temos o velho tributário e o novo tributário. E como é que as empresas conseguem se manter atualizadas? Profissionais, mudar todos os sistemas, tudo que é processo. E dentro do novo tributário a gente vem olhando diversos fatores, mas tem um que acaba sendo muito representativo, né? Que é a escolha correta dos teus fornecedores, tendo em vista os benefícios que tu passa a ter dentro do novo tributário, toda a nova estrutura que está sendo montada. Como é que consegue fazer isso hoje? Os fornecedores. Os fornecedores. Agora me lembrei, inclusive o sujeito que vende, né, para outros estados também tem tributos diferentes, que vende para exporta tem tributos diferentes. A complexidade tributária ela é gigantesca. Impressionante, né? E todo dia tu está tendo alterações. Muda, também, né? também. Tu tem mudança. Tu tem um episódio que acontece na economia, tu vai ter um benefício. Aí tu tem outro... Aí depois de um tempo aquele benefício deixa de existir. Né? Então, para tu ter uma vantagem competitiva junto, né, aos teus concorrentes, digamos assim, além de tu investir em pessoas, melhoria contínua, né, tecnologia não voltada para o tributário, mas tecnologia como um todo, automação, enfim, né? Qualquer empresa hoje está buscando isso. Mas tu ter um olhar para o tributário é um fator decisivo hoje, principalmente para alguns segmentos que têm a margem muito apertada. Eu ia te perguntar, independente do tamanho, Nicolas, da empresa, eu acho que independente, né? Independentemente do tamanho da empresa. Né? Claro, é natural que quanto maior a empresa, mais complexo maior seja. A complexidade, maiores são as regras no que ela está envolvida. Sim, como eu falei, eu trabalho com mais regiões também, né? Com mais operações dentro do estado, importação, exportação, fabricação, enfim. Cada um tem o seu característica e muda ainda, né? E muda, e no nosso atual momento está mudando para todo mundo, por causa do novo tributário. Mesmo que não queira, né? Mesmo que não... na verdade, agora tu não é que tu não queira, ficar agora parado. Tu tem que fazer. Inclusive, eu já vi em outras vezes, Nicolas, o pessoal falando que empresas, dependendo de empresas grandes, né, que tem um departamento exclusivo para cuidar só da questão tributária dentro da empresa, né? Tem. O nosso principal foco hoje na empresa, né, é ajudar outras empresas fazendo esse trabalho a ou reduzir custos ou melhorar o compliance. É isso que a gente faz. Transparência importante também. Exatamente, né? Porque muitas vezes, quando se fala em um melhor planejamento tributário, todo mundo pensa, estou pagando mais do que deveria. Isso. Né? Então, ou seja, eu tenho um crédito. Sim.
Mas tu tem o sentido inverso. Estou pagando menos do que deveria. Eu tenho um risco fiscal. Pode estar querendo um passivo. E muitas vezes é um passivo oculto, que não é proposital. E lá na frente... Né? E depois a conta vem. Então, tu ter um investimento em pessoas e processos é importante. Mas como é que tu consegue gerenciar isso no teu dia a dia? Pois é. Né? Porque a empresa está voltando para o core dela. Ela quer vender, quer atender melhor o cliente, quer negociar melhor com o fornecedor. Quer trabalhar no que ela sabe fazer. Né? Tem muita coisa que ela precisa fazer. Então, tu ter um processo bem desenhado e balizado por uma tecnologia te permite em tu manter em compliance. O grande objetivo do cenário tributário é tu se manter em compliance, né? Tu não pagar menos do que deveria, mas ao mesmo tempo não pagar mais também. Ou seja, aproveitar os benefícios que cada segmento tem, né? Dentro da potencialidade. Eu não tinha pensado nisso, né? O sujeito, tô bacana, tô pagando menos. E é engraçado que o brasileiro se preocupa muito, né? Estou pagando mais, quero crédito. Isso. Mas a grande minoria das empresas não dão a mesma atenção do olhar do passivo para o crédito. Pois é extremamente importante. Pois é. Agora a gente está em vias de imposto de renda. Todo brasileiro tem medo de cair na malha fina, pessoa física. Isso. Na pessoa jurídica, tu tem as mesmas consequências se tu tiver alguma operação. Pode cair na malha fina também. Exatamente. E agora não, o Brasil ele é referência tributária no mundo. Né? E cada vez mais o cruzamento de informações que a Receita faz, né? Hoje ela sabe muitas vezes antes do que o empresário que está acontecendo na contabilidade dele. Porque ela tem a questão do cruzamento de dados. Porque ela está cruzando pessoa principalmente em empresas de médio porte, onde é que o empresário... é o que cuida. Então, ela começa a cruzar dados da pessoa física com a pessoa jurídica, a movimentação do cartão de crédito do empresário com a movimentação da empresa. Né? Então, novamente, o novo tributário ele vai ser ainda mais divertido. Eu gosto de usar essa expressão, não é complexo, é divertido. Mais divertido ainda para o pessoal. Porque ele tem uma característica, a gente está olhando muito para os fornecedores, né? Porque, não entrando muito nos pormenores, já que a gente está falando sobre tecnologia, né? Mas no novo tributário, esse benefício que tu vai poder ter entre as operações, principalmente créditos oriundos do teu fornecedor, né? Ele vai fazer primeiro com que tu escolha o fornecedor e aquele fornecedor que não está pagando imposto, ele vai ser um critério decisivo para para a tua decisão. Né? Porque se ele não está pagando imposto, não vai poder ter o crédito, então tu vai acabar escolhendo outros fornecedores. Né? E como é que tu faz isso no dia a dia? Pois é. Né? Como é que o empresário está na hora, preciso comprar, preciso ter mercadoria, prestação de serviço. Então tem um novo leque de informações que os empresários, gestores, contadores... Que seja... A gente vem trabalhando muito nesses últimos 3, 4 meses em educação. É o que a gente vem levando, porque a reforma tributária está começando. O que a gente vem fazendo no escritório? Entender. Educando os empresários e os contadores. E uma das coisas que a gente vem falando é talvez o grande momento onde o setor de tecnologia / contabilidade vai se aproximar das áreas fins da empresa. Finalmente, porque é a verdade, Porque agora... Quem compra e quem vende, ela precisa estar ligado, né, conectado diretamente com o tributário para entender os benefícios que ela pode trazer. E, inclusive, na esfera pública também, viu, Nicolas? O pessoal também que administra aí, a gente tem visto aí a questão dos prefeitos também, que necessariamente o senhor é bom de voto, mas não entende nada. Não necessariamente de gestão. De gestão não entende nada. E também no público também é a mesma coisa. No público é a mesma coisa. Que interessante. Né? O Brasil, para tu ser empresário, gestor, é uma diversão contínua. Não para nunca. Tu não pode... não pode ficar desatualizado. Não pode ficar desatualizado, porque todo dia muda, né? E isso vale tanto para órgãos públicos como o mundo corporativo como tudo. E é importante esse conceito do pessoal começar a entender que é uma maneira de você ou ganhar dinheiro até ou não perder dinheiro. Exatamente. Né? É uma vantagem competitiva. Vantagem competitiva. Porque, você está botando dinheiro pelo ralo ou criando um passivo lá, achando que está ganhando também. Exatamente. E aí depois uma malha fina e às vezes demora, 2, 3 anos depois. Ou mais, até da mesma forma como a Receita tem 60, tu pode retroagir 60 meses para buscar créditos. Né? Sim. A Receita te dá o mesmo período, 60 meses futuro, para analisar qualquer operação que tu fez. Que passou. Né? E então, se tu não tiver um olhar muito
cuidadoso, Detalhista, a conta é. vem muitas vezes em dobro, porque Ah, aí vem juros, sim, multa, sim, né? sim. Então, se tu Achar for que pego vai- desprevenido... Não, né? e aí o sujeito acha que vai estar gastando, mas aí o Nicolas lá, vou gastar com o Nicolas. Não, Exatamente. é o contrário. É o contrário. Pode até estar É o contrário, bem pelo contrário. É assim, né? É investir. Exatamente, essa expressão que eu falei, vantagem competitiva dentro do novo tributário, é fator crucial para a continuidade das empresas no Sim, futuro. porque numa dessas que deixou para trás ali, quando vem a conta, o cara, se é médio, pequeno, quebra o cara. Geralmente essa empresa que é de menor, que tem um Imagina. fluxo de caixa mais apertado, depende Pá! do que entra. Pode dar né? um problemão. Se tiver um rombo não programado, que é o que acontece. né? E aí a Receita corta a operação do cara, né? Exatamente. Tira a nota do cara. A gente sempre diz, nós temos qualquer empresário tem um grande sócio, que é a Receita. O CNPJ. E é um chato. E que sócio. tu tem que prestar informações mensais. E tem que Mensais ser pro teu assim. sócio. Tem que No ser... fio do bigode. Exatamente. Então, estar em compliance com a Receita é extremamente importante. Não só para o crédito, mas para um possível passivo. Então é Exatamente. investimento. É Exatamente. investimento. Não, mude a visão aí, né? Do gasto com a questão tributária. Muito legal, Nicolas, obrigado pela participação. Eu que Vamos seguir agradeço. conversando, né? Porque, como a gente falou, agora esse ano está entrando aí um novo tributário e junto com outro. Exatamente. Então, vamos ter que chamar o Nicolas aqui mais vezes aí para o empresário, né? Não botar dinheiro fora. Obrigado, Nicolas. Obrigado pela participação. 1h08. Vamos fazer um intervalo, mas não sai daí, porque tem mais RS em pauta. A gente já volta com imagens de Caxias do Sul, 14 graus da Serra. Muito bem, RS em pauta, com imagens de Igrejinha. Olha a ventania no arvoredo de Igrejinha, olha lá. Tem tempestade chegando aí, hein? Cuidado, céu azul, mas com muito vento. E tem tempestade chegando aí na noite dessa sexta-feira, madrugada de sábado. Daqui a pouquinho a previsão completa. Muito bem, e tem domingo, é claro, Dia das Mães. Já mando um beijo para todas as mamães aí desse mundão afora, em especial para a dona Tânia, né? Minha mamãe, que vai estar aí esperando a gurizada, né? Com aquele almoço de domingo lá, né? E aí eu me lembrei que eu tenho que comprar alguma coisa para a mamãe também. Mas enfim, né? O comércio, falando em comprar, já está vivendo aí a expectativa no aumento de vendas, né? E pensando nisso, a equipe da Masper TV foi às ruas para saber: os filhos já garantiram o presente? E mais, o que os consumidores estão achando dos preços este ano? Confere comigo. Uma das datas mais especiais do ano está chegando, o Dia das Mães. E a equipe da Masper TV vem ao centro de Porto Alegre para saber o que os porto-alegrenses estão comprando para o Dia das Mães, o que eles estão achando também dos preços. Já comprou o presente Dia das Mães? Já. O que tu comprou? Eu comprei um perfume pra minha mãe. É o perfume. O que tu achou dos preços esse ano? Eu achei que tá razoável, não tá Mais tão... ou menos igual do ano passado? É igual do ano passado. O perfume tá garantido. Garantido. E o teu presente? Os meus e minhas filhas já me deram já. Já comprou o presente pra mamãe? Já. O que é o presente? Segredo. Segredo! Só no Dia das Mães? Sim. Como é teu nome? Ágata. A Agatha já garantiu o presente da mamãe, então Já. vai ser um bom Dia das Mães. Vai. Graças a Deus vai ser bom. Primeiro nenê? Segundo, Dia das Mães, então já venho com esse presente. mais um presente. Mais um presente. E tu, deixa eu te perguntar, vai comprar um presente pra tua mãe? Vou comprar também. Tava pensando em dar um telefone novo pra ela. Um telefone. E o que tu tem achado dos preços? Tá meio alto também os preços. Mas vai garantir o presente. Vamos comprar o presente da mãe. Não pode faltar. Não pode? Feliz Dia das Mães. Obrigada. Igualmente. Ainda não, vou comprar amanhã ou sábado. Vai comprar no final de semana, em cima da hora. Isso. Me diz, tu acha que vai conseguir descontos? Acredito que sim. É por isso? Sim. E o que tu tem achado, assim, dos preços? Eu acho, assim, que tá dentro do valor, assim. Bem tranquilo. E tu já definiu o presente ou ainda tá pensando? Eu ainda tô pensando, mas assim, certo que eu vou levar uma flor, porque a minha mãe merece. A mãe sempre merece, né? Sim. E o menininho, já comprou, já fez, já preparou um presente pra mamãe? Não preparou.
Mas dá tempo ainda. Sim. Vai fazer alguma coisa? Não sei. Não sabe? Ele é bem envergonhado. Ele é envergonhado. Com certeza ele já preparou. Obrigada, viu? Procurando presente do Dia das Mães? Não. Não. Me diz, já comprou um presente pra tua mãe? Ainda não. Vai comprar? Vou comprar. E assim, já tem ideia do que vai comprar? Tá pensando? Tô pensando, ainda não tenho ideia. Tá, mas vai comprar até quando? Hoje. Hoje mesmo? Hoje. E o que tu tem achado dos valores, dos preços, assim? Eu tô procurando roupa, né? Então tem coisa que tá bem acessível, assim. Muito bem, né? Procurando roupa. É isso aí também. Mamãe, eu acho que eu vou comprar um lenço para ti, mamãe. Tá? Tem lenço em promoção que eu vi agora aqui na internet. Né, mamãe? É uma lembrancinha só, tá, mamãe? Vamos ver como é que vai ficar o tempo, inclusive, né? No feriado aí. No feriado não, no fim de semana, desculpe, do Dia das Mães, começando com a tarde de hoje. Sexta-feira, 8 de maio, temperaturas amenas, né? Olha aí, ó, Porto Alegre não passa dos 20 graus com sol entre nuvens, Triunfo também, sol entre nuvens e 21 graus, Nova Petrópolis também 21 com sol entre nuvens, a mesma previsão para Jaguarão e São Domingo do Sul, Jaguarão 16 de máxima e São Domingo do Sul 18 de máxima na tarde dessa sexta-feira. Aí para sábado, para amanhã, olha aí, ó, olha a friaca durante a manhã. Em Porto Alegre, mínima de 11, máxima que não passa dos 17, com o sol brilhando forte. Três Coroas, mínima de 6 graus e a máxima que não passa dos 20. Cotiporã também friaca de manhã, com 6 de mínima e 18 de máxima. Tem Pelotas também com friaca lá no sul do estado, mínima de 6 e máxima de 15. E São Gabriel, também sol entre nuvens e friaca pela manhã, mínima de 5 graus e a máxima que não passa dos 14. E o Dia das Mães está aí, ó. Porto Alegre aí cai mais um pouquinho, né? 8 graus de mínima, máxima não passa dos 15. Ivoti também mínima de 8 e máxima de 15. Vale Verde começa a despencar a temperatura, mínima de 6 graus e a máxima que não passa dos 15. E Dois Lajados vai ter friaca. Ah, vai ter mamãe que vai ficar dormindo até mais tarde, porque 4 graus de mínima, olha, haja saúde. Máxima não passa dos 14, em Paverama também mínima de 7 e máxima de 15, com sol entre nuvens no domingão, Dia das Mães. Vamos ficando por aqui, então, olha aí, ó, com imagens, por enquanto, céu azul, mas tem previsão de chuva nessa madrugada. A gente volta segunda-feira. Feliz Dia das Mães, beijo, dona Tânia. E a gente se fala meio-dia segunda-feira. Até lá.